começar em breve. Iniciou, gravando. Então vamos lá. Problema resolvido número 1. Seja determinar os esforços hidrodinâmicos tridimensionais para prover as informações que subsidiarão o dimensionamento estrutural do bloco de ancoragem BA1, do Y da derivação, da válvula de espessura, do sistema de adução por meio de turbobombas, do canal de transposição de águas Oroz-Feiticeiro. É um Y no diâmetro de 1.500 milímetros, com ângulo de derivação em planta de 60 graus da tubulação, que abastece as turbobombas, e um ângulo na vertical de 30 graus, que provê a instalação da válvula de espessura. As figuras BA1 planta e BA1 perfil apresentam os desenhos do problema. A figura 1 mostra o sistema em operação real, vendo-se o bloco da derivação e a válvula de espessura. Matheus, baixa um pouquinho o pessoal ver a fotografia. Pronto, gente, é esse bloco aí, esse bloco bem da esquerda que vocês estão saindo, que estão vendo aí sair um véu de noiva. Se vocês observarem, tem um baita bloco de ancoragem, e aí o que é que acontece? Vem a galeria do Oroz, infelizmente o mouse aqui que eu estou mostrando não dá para passar, esse que é o bem da aula, porque eu estou sem um controle, mas vocês veem que tem uma derivação, tem esse primeiro bloco, que é o bloco BA1, e tem uma tubulação de saída para a direita, que vai se conectar com a outra tubulação que vai para outro bloco de ancoragem. Isso mesmo. Isso aí, ô Matheus, você está mostrando. Tá? Então, o que é que nós temos que fazer? Dimensionar o bloco de ancoragem para suportar o impacto violento que tem de quando você fecha essa válvula de espessura. O que é que acontece aqui? O que é que está acontecendo? A água que sai do Oroz, vem uma vazão máxima de 24 metros cúbicos por segundo, então 16 metros cúbicos por segundo sai por essa válvula. Então essa coisa que vocês estão vendo, que a gente chama véu de noiva, é um jargão que a gente usa no termo técnico, essa aí é uma vazão liberada, essa aí não está com 16 metros cúbicos por segundo não, talvez estivesse com 10, 12, mas ela chega a uma vazão máxima de 16 metros cúbicos por segundo. E os outros 8 metros cúbicos por segundo, que é 24 menos 16 dá 8, vai derivada aqui para as turbobombas. As turbobombas, exatamente, elas estão aí embaixo, tem um bloco de ancoragem que vai sustentar. Então desce um pouquinho, Matheus, para a gente ver aí a descrição do exercício. Está aí os dados. Então vejam bem, vazão máxima pela galeria, o que eu estou falando, a maior vazão que sai do Oroz é 24 metros por segundo. Então vai 8 metros por segundo para a derivação, e a válvula de espessura pega 16 metros cúbicos por segundo. A pressão máxima devida ao golpe de ariete controlado atuando no Y, que esse foi o trabalho principal feito pelo professor em 2007, quando eu fui chamado, porque o problema é o seguinte, para esse tipo de golpe de ariete não tem nenhum software no mercado. Se vocês pegarem qualquer software desse que tem aí à venda, todos eles trabalham com bombeamento, com bombas, e não um sistema de válvula de espessura gravitária oriundo da galeria de um açude. Então eu tive que usar um programa que nós desenvolvemos na década de 90, chamado Gravity 2, e com esse programa fizemos algumas adaptações, é um programa todo em linguagem de Fortran, então não é compatível com a tecnologia de hoje, que é tudo orientado a objeto, e com esse programa nós conseguimos calcular qual é o golpe de ariete máximo que tem quando você fecha essa válvula de espessura. Então, fechando essa válvula de espessura, dentro de um determinado tempo orientado pelo fabricante, eu cheguei ao cálculo que o Matheus está mostrando aí, a pressão máxima 47,28 metros de coluna d'água. Ok? Exatamente, isso aí. E o diâmetro do Y, 1.500 milímetros, a pressão atmosférica considerada na saída da válvula de espessura 1 atm, pode ir baixando. Página seguinte. A massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. A massa específica do aço, 7.180 kg por metro cúbico. A espessura da chapa de aço que faz esse Y de derivação é 6,35 milímetros. E o comprimento do Y é 7,03 metros, da seção S1 até a seção S3. Agora, aparece aí, gente, a planta do bloco de ancoragem. Desce um pouquinho, Matheus, que aí mostra, a gente depois volta para ela. Desce um pouquinho, para o pessoal ver em perfil. Então, você vê, tem aí, ela em planta e em perfil. Olha como é, né? Em perfil e em seção vertical.
Então vem a água da galeria do Oroz e sai pelo aquele véu de noiva, tá? E aí esse azul aí que vocês estão vendo, essa rodinha azul, significa entrar a derivação para as turbobombas. O Matheus, sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Pronto, gente. Aí o que é que acontece? Como é que você vai dimensionar isso? Eu tenho que determinar o meu objetivo, a contratação que a Queiroz Galvão fez comigo na época, era exatamente dimensionar qual é o tamanho e em termos de resistência, qual é a resultante naquele bloco de ancoragem para que o calculista calculasse ele estruturalmente, em termos de concreto e de aço, atirantado, etc. E aí precisava das reações. Então vocês veem que esse problema é um problema bem especial, porque ele é tridimensional. Você tem uma derivação em planta, porque ele vai reto entre os 24 metros por segundo na seção 1, sai 16 metros cúbicos por segundo reto, só que esse trecho reto aí do eixo X é subindo, é na vertical, ele tem um ângulo na vertical. E na horizontal, aí em planta, você vê tem uma derivação a 60 graus, que vai para as turbobombas, as turbobombas, com cerca de 8 metros cúbicos por segundo. Então você tem três reações aí, gente. Reações no sentido Rx e Ry em planta, e nós vamos ter no desenho abaixo, que está aí, uma reação em Z. Ou seja, no mesmo sentido também a reação Rx, mas tem também uma reação Rz. Então, o objetivo desse exercício é ensinar vocês a calcular blocos de ancoragem que peguem situações de Y ou de tubulações esconsa, ou que façam seja uma deflexão na horizontal ou seja uma deflexão na vertical. Qual é a grande vantagem desse bloco? Provavelmente, esse é o terceiro ou quarto maior bloco de ancoragem feito dentro do estado do Ceará, porque só tem blocos parecidos lá no eixão do Castanhão, tá certo? E aí, esse daí é um dos maiores blocos, que é o segundo açude do Ceará, que é o açude do Oroz. E essas turbobombas realmente têm uma dimensão muito grande, uma vazão de 8 metros cúbicos por segundo, gente, não é brincadeira. Isso aí dava para abastecer Fortaleza aí por muito tempo, ok? Então, para vocês terem uma noção. Então, Matheus, vai descendo aí um pouquinho. Pronto. Aí, para conversão de unidades, para vocês terem uma ideia, então, um bar é 10 a 5 pascais, que é 1 newton por metro quadrado, uma atmosfera é 101.345 newton por metro quadrado, a pressão atmosférica é 101,345 kPa, ou 10,33 metros por coluna d'água. Por quê? Porque nós vamos precisar disso aí para poder dimensionar. Vamos para a solução do exercício, tá? Solução do exercício. Solução. Primeiro, resolve-se inicialmente o sistema em planta, que é os eixos X, Y. Esse desenho aí foi um desenho feito à mão por mim, tá? Mas vocês estão vendo que é a replicação daquele primeiro desenho que o Matheus mostrou lá. Você tem aí, o que é que acontece? Na primeira seção, você tem as seções 1, 2 e 3. A seção 1 é a entrada onde tem a velocidade V1. A seção que tem a velocidade V1. A seção V3 é a válvula de espessura do Oroz. Aí tem um ângulo de deflexão de 60 graus e o V2 é a vazão que vai abastecer as turbobombas. Então, o que é que acontece? O nosso volume de controle, você resolve isso aí através de volume de controle. E o volume de controle nosso nada mais é do que esse desenho que está aí à direita, esse Yzinho que está à direita, onde tem exatamente o contorno de todo o Y. O que é que acontece? No lado 1, onde tem o lado 1, você está vendo a área 1, o diâmetro D1, esse diâmetro é uniforme, é 1.500 milímetros, tá? E tem a pressão P1. Aí vocês vão ver que essa pressão P1 é a pressão onda do golpe de ariete máximo, que é aqueles 47 metros de coluna d'água que eu calculei no estudos de transientes. Então isso aí é um dado que eu tenho que passar para vocês, né? Ou um cálculo, ou vocês usam um software específico para calcular qual é o transiente. A pressão P3 é uma pressão porque já deságua na atmosfera. Então a pressão que reina sobre essa seção 3 é a pressão atmosférica, que é exatamente a pressão da saída da dispersão naquele véu de noiva, né?
naquele jato de água que sai na saída da coisa. Então veja aí, note que o eixo X foi orientado da esquerda para a direita, no sentido do fluxo da água. Já o eixo Y foi orientado para cima, indicando uma reação do lado esquerdo do fluxo em planta. Isso aí está visto em planta. Matheus, pode descer um pouquinho. Vamos lá. Primeira fase é a fase de preparação de dados. Então, na seção A1, entra uma vazão de 24 metros cúbicos por segundo, vinda da galeria do açude. Pela seção A3 saiu uma vazão de 16 metros cúbicos por segundo, correspondente à liberação da válvula de espessura do Oroz. Por fim, os 8 metros cúbicos por segundo restantes são desviados naquele Y de 60 graus. Os diâmetros são iguais e no volume de controle atuam as seguintes pressões na pior condição. Por que a gente calcula na pior condição? Porque nem sempre estão trabalhando com aquelas vazões. Aqui daí as vazões máximas possíveis. Então, o bloco de ancoragem tem que ser dimensionado para a pior situação possível, que é a parte da engenharia. Você nunca faz para uma situação intermediária, você faz para a envoltória pior. E a envoltória pior é quando está passando toda aquela vazão máxima, ou seja, 24 metros cúbicos por segundo liberado na galeria do Oroz, saindo 16 na válvula de espessura e indo 8 para as turbobombas. E quando fecha a válvula de espessura no tempo dado pelo fabricante, produz um golpe de ariete. E esse golpe de ariete é da ordem de 47,28 metros de coluna de água. Então, esse golpe de ariete, que é a pressão que vai atuar na seção 1 e na seção 2, porque a seção 3 está para a atmosfera, mas como o bloco, a parte na seção A1 e na seção A2, está confinado. Está dentro do Y, tem água do lado da direita e do lado da esquerda, em todo o coito. Então, atua a pressão máxima devido ao golpe. Então, essa pressão é quanto? O Matheus está mostrando aí. 47,28 metros de coluna de água, dividido por 10,33 metros de coluna d'água. Então, dá 4,57 atmosferas, ok? Então, a pressão resultante em P1 e P2 é 4,57 atmosfera. Desce aí, Matheus. Transformando, só que nós não vamos usar a unidade atmosfera. Nós vamos usar a unidade do SI. Tudo vamos trabalhar com SI. Então, é Newton por metro quadrado. Então, essa pressão eu transformo para Newton por metro quadrado. Vai ser uma pressão de 463.852 newtons por metro quadrado. Na seção A3, corresponde à saída da válvula de espessura e a pressão atuante é atmosférica. Matheus, pode descer um pouquinho. Vamos lá. Então, P3, qual é a seção em P3? É a pressão atmosférica. E ela está dita lá no começo, é 100.345 newton por metro quadrado. Aí, qual é o outro passo que a gente tem que calcular? A área da tubulação. Tá? A área. A1, A2 e A3. Então, é πd2 sobre 4, que dá 1,7671 metro quadrado. Qual é as velocidades? Então, se a área é a mesma, é só pegar as vazões e dividir pela área. Então, na seção A1, você vai ter uma velocidade de 13,58 metros por segundo. Na seção A2, que é a que vai para turbobombas, uma velocidade de 4,53 metros por segundo. E na seção 3, 9,05 metros por segundo. Então, os dados necessários para a integração estão prontos. Né? Então, é só isso aí para preparar. Agora, qual é a equação que nós vamos resolver? Dá uma paradinha aí, Matheus, que eu vou explicar isso aí. É a equação completa do momento linear. Na forma vetorial, que é dado lá na nota de aula 2. E na coisa, eu não deduzi lá, porque vocês já viram isso em mecânica dos fluidos. Mas a equação completa é assim. Como é a equação completa? Significa o seguinte: a somatória das forças externas agindo no sistema ou no volume de controle é igual à derivada em relação ao tempo da integral no volume de controle de ρv dV, mais a integral sobre a superfície de controle de V, que é a velocidade vetorial, ρv escalar dA, que é o produto escalar, ρv escalar dA. Já que nós estamos trabalhando em regime permanente, embora não seja permanente porque tem um transiente hidráulico, mas a gente já tem o valor do transiente hidráulico, então podemos trabalhar com o regime permanente, senão a gente não consegue integrar isso aí. Então, se a gente está trabalhando na situação com um regime permanente, é como, por exemplo, o seguinte: como se o transiente hidráulico fosse aquela pancada de 47, ela demorasse. Claro. Demorasse para quê?
para mim poder calcular o bloco resistindo a essa pancada. Vocês vão ver quantas toneladas força vai dar esse negócio aí. Então, se eu imagino que eu estou trabalhando em regime permanente, então essa derivada em relação ao tempo, como não há variação em relação ao tempo, ela se anula. Ou seja, não tem aceleração, não há termo de aceleração. E há, então, um momento linear, e passando do momento linear, fica simplesmente a integral sobre a superfície de controle de V rho V escalar dA. Isso aqui está na forma vetorial, que você vai dividir nos 3 eixos coordenados. Nós vamos resolver isso no sentido x, tá aí, somatória de forças em x é integral sobre a superfície de controle em x de U rho V escalar dA em y e em z, ok? Somatório de força em x, somatório de força em y, somatório de forças em z. Vamos descendo aqui agora como é que a gente aplica essas equações. Então, em planta vai interessar x e y e na vertical vai interessar o eixo z. Então vamos lá, o Matheus está mostrando aí. Para executar a integração de cada um dos eixos, lembrar que por convenção, o vetor dA é sempre apontado para fora do volume de controle. Então, Matheus, pega o teu mouse aí e mostra o volume de controle, que é exatamente o contorno do T, o contorno do Y, quer dizer, tá aí, ó. Isso aí é o volume de controle. Então, o que é que acontece? Olha os elementos que tem na seção 1. Vamos lá, Matheus, mostra os elementos da seção 1. Você tem uma velocidade V1 entrando, está no sentido positivo da direção X. Tem a pressão P1, que é a pressão do golpe de ariete, que é os 47,28 metros d'água. Mas o vetor dA, que a gente vai fazer a integral, aponta para fora. Então, o que é que acontece? Tem um cosseno de θ para fazer o produto escalar, é módulo de V1, módulo de área 1, vezes o cosseno do ângulo θ. Gente, quanto é o cosseno do ângulo θ nessa situação? V1 está apontando para a direita e dA está apontando para a esquerda. Que ângulo é esse? θ é igual a quantos graus aí? 180 graus, né, gente? Aí, o Matheus está fazendo bem direitinho, ó. 180 graus, ok? Então, aí vai estar um cosseno de 180 graus. Pessoal, quanto é esse cosseno de 180 graus? Menos 1. Menos 1. Eu posso fazer uma pergunta? Pois não. Porque na aula passada, quando você mandou o link, eu até mandei um e-mail para o senhor para responder. Eu tentei entrar no link da aula passada e só tinha eu na sala. Teve algum erro, parece que teve a aula, né? Você está falando dela, mas eu não consegui assistir. O senhor tem gravado as aulas, o senhor vai disponibilizar para a gente? Porque eu estou um pouco perdido na aula. Ah, tá. O material não foi gravado na aula passada, mas ele está disponível já no Solar. Eu coloquei lá, está o material disponível. Se você tiver alguma dúvida, você pode até contactar comigo na coisa, que a gente pode fazer uma live, uma coisa do dia, e eu te explicar os pontos que você tiver dúvida, tá ok? A partir da aula de hoje é que ela está sendo gravada, o pessoal me lembrou para fazer a gravação, e eu vou disponibilizar dentro do sistema. Mas o que nós estamos resolvendo, então, nessas 2 aulas, na aula passada nós vimos um problema relativo aos encanamentos e ao cálculo de sifão. E hoje nós estamos vendo o primeiro aspecto numa estação de bombeamento, uma estação elevatória, que é exatamente o cálculo de blocos de ancoragem. E aqui nós estamos fazendo o cálculo do bloco de ancoragens do Roroz Feiticeiro. Matheus, interrompe só um pouquinho, já que o Rubens entrou depois, mostra lá a fotografia inicial do problema. Aquela fotografia. Tá aí, ó. Rubens, nós estamos calculando esse bloco de ancoragem da esquerda da foto. Matheus, não, é o da esquerda, onde está isso, onde está aí o véu de noiva. Então, isso aí foi um cálculo real, esses blocos foram projetados, na verdade, não foram projetados, foram calculados por mim. Eu calculei todos esses blocos de ancoragem que você vê aí, isso em 2007, foi construído em 2011, graças a Deus, nenhum deles rompeu até hoje. Diga, alô? Não, não estou falando nada não. Pois é, então aí é como dimensionar esses blocos de ancoragem, porque é o seguinte, sai a água da galeria, vai para a válvula de espessura, vem 24 metros por segundo pela galeria, sai uma vazão máxima de 16 metros por segundo aí nessa válvula de espessura, e tem uma derivação Y formando 60 graus que vai abastecer as turbobombas. A turbobomba tem até um outro bloco de ancoragem
que é esse da direita aí, mas é um outro bloco decorado, provavelmente é ele que eu vou pedir que vocês dimensionem. Então vocês vão aprender a dimensionar aquele primeiro bloco, e eu vou pedir que vocês calculem no NTF esse segundo bloco aí, eu vou dar todos os dados. Pronto, volta para a posição lá, Matheus, para a gente continuar. Nós estávamos mais ou menos aí. Isso, Matheus, sobe um pouquinho aí, pronto. Então, esse, gente, é o volume de controle. Note que na seção 3 aí, mostra aí, Matheus, você tem a velocidade V3 saindo para fora do volume de controle, no sentido positivo do eixo do X, e o vetor DA também está no sentido positivo do eixo do X. Então, qual é o ângulo entre o vetor V3 e o DA? O ângulo é quanto? 0, né? E aí eu vou ter um cosseno de 0. Cosseno de 0 é igual a 1, né? Cosseno de 180 graus é menos 1 e o cosseno de 0 é igual a 1. E aí nós temos o P3, é o que? A pressão atmosférica, só que a pressão 3 está vindo da atmosfera, ela está agindo no sentido negativo do eixo do X. Portanto, quando a gente botar no sistema, esse P3 aí é um P3 negativo, viu? Certo? Porque ela está no sentido do eixo X, ela está agindo negativamente. Já na área 2, no que é que nós temos? A velocidade V2 está agindo para fora do volume de controle e o DA também está indo para fora. Portanto, o ângulo é 0 graus. O ângulo aí formado é 0 graus. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Vamos lá, vamos descendo então. Então, gente, como é que se faz a montagem dessa equação? Então, essa equação acima, somatória da força de X, é a integral sobre a superfície de controle de U rho V escalar dA, o primeiro termo que tem, é o termo da esquerda, é o somatório de F de X. Então, como é o somatório de F de X? É P1 a 1, por quê? O Matheus tenta centralizar um jeitinho assim, que dê para pegar só essa equação e a nossa figura lá, para poder ver se o pessoal consegue entender um pouquinho. Isso! Vê se dá. Não, não dá não. Se tu diminuir um pouquinho, pode ser que dê. Diminui mais. Pronto, agora dá. Agora deu. Tá todo mundo vendo? Tanto a equação quanto o desenho lá em cima. Tá vendo? Estão vendo, pessoal? Ok? Então, veja bem. Gente, força. Pressão é força sobre área. Então, força é o quê? É pressão vezes área. Então, qual é o primeiro elemento que eu vou calcular do somatório de força na direção X? Na seção 1, olha lá para cima do desenho, como é que tá? É P1 vezes A1. Se eu boto o produto da pressão vezes a área 1, eu tenho a força F1. Essa primeira força F1 aí. Aí, isso aí é na direção X. Então, eu tenho... na componente na seção 1, é P1 a 1. Ora, na seção, a pressão P2, ela está a favor ou contra o eixo X? Desce aí, Matheus, para a seção 2, que é o... Pronto. Vocês estão vendo que o P2 está contra o eixo X, porque se você decompor, você tem que decompor o P2 na direção do eixo X. Olha o ângulo aí, 60 graus. Deu para entender? Deu para ver? Então, o P2 vai ser menos P2 vezes A2 cosseno de 60 graus. Porque você vai ter que botar ela paralela ao eixo que você está trabalhando. Tá? Então, vai ficar P1 a 1 menos P2 a 2 cosseno de 60 graus menos o quê? P3 a 3. Menos P3 a 3. Porque o P3 a 3, ele está paralelo ao eixo X, né? Então, não tem ângulo formando. O ângulo é 0 graus, né? Aí o cosseno de 0 é igual a 1. Mas aí tem uma reação Rx. Note que eu botei a reação Rx como sendo da esquerda para a direita. Então ela tem que entrar na equação. Então o membro do lado esquerdo da equação da integral é P1 a 1 menos P2 a 2 cosseno de 60 graus menos P3 a 3 mais Rx. Aí agora vamos para o lado direito da equação, que são as integrais sobre a superfície de controle de U rho V escalar dA. Gente, quanto é o U? Quanto é o U? O U é a velocidade correspondente em cada seção. A velocidade aí que está horizontal em cada seção. Então, o U da seção 1 vai ser o quê? É a V1, né?
Mostra lá, Matheus, depois do sinal de igual, o V1. Isso, o V1, aí mostra lá na equação, o V1 aí, ó. V1 aqui embaixo, multiplicando o primeiro parêntese. Não, lá embaixo aqui, depois do somatório das forças. Na continuação da equação, aqui embaixo, ó, igual ao V1. Não, aí, ó. Nós temos P1A1 menos P2A2 cosseno de 60 graus, menos P3A3 mais Rx igual a... Aí o primeiro membro, vocês vão ver que tem três membros aí, ó. Do lado direito tem 3 membros, que é os 3 membros em cada seção. V1 vezes ρ, que é a massa específica da água. Qual é o produto escalar? V escalar dA, módulo de V, módulo da área, cosseno do ângulo entre eles. Então, como é que você resolve aí? Módulo de V1, módulo de A1, cosseno de 180 graus. Entendido? Primeiro termo, todo mundo entendeu? Certo? Ok? Não, professor, não entendi. É porque, Matheus, mostra aí bem direitinho. Ó, a integral é U, certo? U ρ V escalar dA. Como é que eu faço essa integração U ρ V escalar dA? Quem é a velocidade horizontal? A velocidade horizontal U são as velocidades que agem aí em planta, no sentido do eixo X, né? E que são as velocidades em cada seção, V1, V2 e V3, decompostas todas no eixo X. Então, para a primeira seção V1, na seção V1, na seção A1, quer dizer, o produto escalar, o produto que tem U ρ V escalar dA, aparece aqui V1, que equivale a U, e esse produto escalar nada mais é do que ρ. Quem é essa V aqui? É o U que está atuando nessa seção A3, nessa seção 1 aqui, nessa seção 1 aqui. Então, ρ, V1, módulo de V1, módulo de A1, cosseno do ângulo entre V1 e o DA. Por quê? Porque o DA aí está apontando para fora. Ó. O DA1 está apontando para fora na seção 1 e o V1 está apontando para dentro. Então, esse ângulo aí é um ângulo de 180 graus. Portanto, é um cosseno de 180 graus. Porque a definição de produto escolar é a norma do primeiro vetor, a norma do segundo vetor. O primeiro vetor é o vetor velocidade, o segundo vetor é o vetor de área e o cosseno do ângulo entre eles. Portanto, a interpretação desta equação, dessa integral, na seção A1, é V1, que é a velocidade do lado de fora do parênteses, fora do lado aqui do produto escalar, massa específica, que é o ρ, módulo de V1, módulo de A1, cosseno de 180 graus. Vamos ver se você entende a outra. Na outra, eu vou somar com a integral que vai ter nesse lado aqui da seção. Quem é a velocidade U aqui? É o V3. É o V3, ó. Pode olhar aqui, o V3. O V3 forma um ângulo com o DA3, porque o DA3 está apontando para fora, que o DA sempre aponta para fora do volume de controle, um ângulo de 0 graus, já que eles estão paralelos, um em cima do outro. Então, é cosseno de 0 graus. Então, aqui vai ficar V3, ρ, módulo de V3, módulo de A3, cosseno de 0 graus. Já para a área 2, você vai ter o V2, também está aqui, ó, paralelo ao DA2, porque o DA2 está apontando para fora. Aí vai ficar... Só que eu vou ter que decompor o V2, não o eixo X, que eu estou integrando pelo eixo X. Então, eu tenho que multiplicar pelo cosseno de 60 graus. Então, aqui vai ficar, porque ele está inclinado. Esses outros eu não multipliquei pelo cosseno, porque estava paralelo. Na verdade, cosseno de 0 graus, que é 1, né? Então, aqui vai ser V2, cosseno de 60 graus, para poder botar paralelo ao eixo X. ρ V2, módulo de A2, cosseno de 0 graus, já que V2 está paralelo com o DA2, ok? Aí, aqui você vai ter cosseno de 0 graus, vai ser mais 1. Então, essa integral complicada como está aqui, se resume na prática a aplicação dessas equações que estão aí embaixo, ó, esses elementos que estão. Então, como é que fica a equação? Somatória de força em X é igual a P1A1 menos P2A2 cosseno de 60 graus, menos P3A3 mais Rx, igual, aí vai ficar V1
Rho V1A1, aí eu botei aqui praticamente só os cossenos. Cosseno de 180 menos 1, V3, Rho V3A3, põe até o cosseno de 0 graus, é 1, mais V2 60 graus, Rho V2A2, cosseno de 0 graus igual a 1. E aí a equação praticamente se resume nisso aí. Vai lá descendo um pouquinho, Matheus. A equação agora você tem os elementos que você pode substituir numericamente. Já dá para substituir. Por quê? A gente tem o P1, temos a área 1, temos o P2, a área 2, o cosseno de 60 é meio, o P3 nós temos calculado que é a pressão atmosférica, a área 3, a RX é a incógnita, ó. Aí vai substituindo. Menos, esse menos tem que ficar do lado de fora porque vem oriundo do produto escalar. O V1 ao quadrado que a gente tem, porque é V1 vezes V1. V1 vezes V1. Então é V1 ao quadrado, mas não é pegar V negativo e elevar ao quadrado que dá positivo, não. Tem que obedecer esses critérios. Isso aqui é um produto escalar. Então vai ser menos 3,58 ao quadrado, vezes 1000, vezes que é o Rho, né? Vezes a área, que é 1,7671. O outro é o V3, que é 9,05. Vai multiplicar pelo V3 também, então dá, por isso que dá ao quadrado. Vezes o Rho, vezes a área. O outro é o V2, está aqui, 4,53. Vezes 1000, vezes a área, vezes o 0,5, que é o cosseno de 60 graus. No final de contas, quando você faz aqui uma equação linear, em RX, uma equação simples, que dá menos 393.770,79 newtons. Então, quer dizer o seguinte, que o sentido real de RX é contrário ao sentido positivo de X. Ou seja, é da válvula de espessura para a galeria do açude. Voltando lá, Matheus, sobe um pouquinho. Então, eu botei RX apontando para a saída. Na verdade, devido ao fechamento da válvula de espessura, o golpe de ariete, quando dá, é como se a válvula fechasse, aí a reação é o contrário, o RX está para dentro, voltando em direção à galeria, e não para o lado de fora. Deu para entender? Isso aí é a componente RX da resultante. Ok? Então, vocês calculam desse jeito. Se der um número negativo, significa o seguinte, que a resultante está apontada para o lado oposto. Toda vida que num cálculo a resultante RX, RY, RZ dá um valor negativo, é porque ela está apontada para o lado diferente que você botou. Mas o valor numérico está correto. O valor numérico nunca está errado se você fez as contas direitas. Ele vai estar simplesmente diferente. Baixa um pouquinho aí, Matheus. Baixa um pouquinho aí. Aí vocês veem, ora, a gente calculou em cima o RX como sendo menos 393.770,79 newtons. Só que uma coisa, em newtons, para mim, não dá uma ideia direta da coisa. É mais importante para o engenheiro entender em termos de toneladas-força. Tonelada-força, você pega, o que é uma tonelada-força? Rapaz, é o peso de 1 metro cúbico de água, que pesa 1000 kg, né? Com uma velocidade de 1 metro por segundo, né? Aliás, vezes a aceleração da gravidade de 9,81. Então, uma tonelada-força equivale a 9,81 vezes 10 a 3 newtons. Você dividindo menos 393.770 por 9,81 vezes 10 a terceira, dá um RX de menos 40,13 toneladas-força. Não é brincadeira, gente. Só nessa componente, a resultante, nesse bloco de ancoragem, é menos 40,3 toneladas-força. Lá naquelas notas de aula, vocês lembram que tem um bloco de ancoragem lá saindo do açude, e que ele rachou no meio, vocês veem até na fotografia, que eu chamei a atenção naquelas aulas passadas. Aí o que aconteceu? Aquele bloco, ele tinha sido calculado para 15 toneladas forças. E quando eu calculei a resultante dele real, era 45, por isso que ele rompeu. Ele rompeu porque tinha sido calculado com a resultante que era 1/3 da real. Vamos descer então para a integração do eixo Y. Na integração do eixo Y é mais tranquila, porque só tem 2 elementozinhos aí, vocês podem observar.
No eixo Y vai ficar, a não ser se o Matheus reduzir muito, para poder a gente ver o bloco de ancoragem e a equação propriamente dita. Dá para ser, Matheus? Para a gente ver aí? Isso. Ficou muito reduzida. Eu acho que ficou muito. Mas então vamos lá, só mostrar a imagem de cima e a gente volta para a coisa. Matheus, então amplia. Mostra só o bloco de ancoragem. Então, gente, agora então nós vamos calcular a reação do eixo Y, que é a reação ortogonal ao eixo X. Então você vê aí que nessa, por exemplo, P1, V1, V3, P3 agem no sentido de Y, tem por acaso componente no eixo Y? Não tem, né? Por quê? Porque elas estão ortogonais. Elas estão ortogonais. Quem é a seção? Qual é a única seção que tem componente no eixo Y? É a seção 2. Estão vendo aí? Porque ela está inclinada a 60 graus. Ela está inclinada a 60 graus. Portanto, ela está inclinada a 30 graus, na verdade, com o eixo do Y. Né? Ela está inclinada a 60 graus com o eixo X e 30 graus com o eixo do Y. Aí, voltando lá para baixo, gente. Vou lá para baixo. Então, vocês veem que agora, no eixo Y, você vai ter P2A2 seno de 60 graus, mais RY, igual a V2 seno de 60 graus, ρ V2A2 cosseno de 0 graus. Fazendo resolvendo essa equação, você encontra no RY menos 678,432 newtons. E aí a resultante RY é menos 69,15 toneladas força. Desce aí o sistema, Matheus. Desce aí. E agora vamos ver em Z. Em Z tem um ângulo de 30 graus para vertical. Aí você botando, você vai decompor os vetores no sentido do eixo para vertical. Vai ficar menos P3A3 seno de 30, menos W mais RZ, igual a V3 seno de 30 graus, ρ V3 A3 cosseno de 0 graus. E aí, você tem um componente aí, que é o W peso. Então, eu preciso calcular o peso da água nesse componente, porque no Z, ele age para baixo, na gravidade. Então, eu tenho que ter o peso. Inclusive, o peso aí está se contrapondo à reação RZ. Eu estou apontando a reação RZ para cima. Aí como é que você faz? Você vai ter que considerar o peso do Y com uma soma de dois materiais, água e aço. A água com peso específico de 1.000 kg por metro cúbico e o aço 7.180 kg por metro cúbico. Então o volume da água é a área do tubo vezes o L, olha aí. Né? Então, área metro quadrado vezes o comprimento L que foi dado, que é 7,03, foi dado por um problema. A área do tubo é 1,71, então o volume da água aí, aproximadamente, é 12,42 metros cúbicos. Multiplicando pelo volume, pela massa específica da água, multiplicando pela aceleração da gravidade, você vai ter o peso da água. 121.886 newtons. Descendo aí. Aí você vai ter, para calcular o aço, você vai ter que fazer o volume, que é o perímetro da circunferência do Y, vezes a espessura do tubo. E nós estamos considerando aí que tenha uns 7,03 metros de tubo. Então é uma coisa aproximada, né? Um cálculo bem corretinho da coisa, mas não foge muito. Aí o perímetro dá igual a 4,71 metros, a espessura 0,035, descendo aí. Aí o W do aço dá 14.815 newtons. Aí dá W da água mais W do aço, 136 mil. Então, substituindo esses valores numéricos aí na equação, você vai ter uma reação RZ positiva, ou seja, ela aponta para cima, de 298.611 newtons. Considerando que uma tonelada força é 9,81 vezes 10 a 3 newtons, você tem uma reação RZ da ordem de 30,43 toneladas forças. Desce um pouquinho aí, Matheus. Então, gente, qual é a resultante final? O módulo da resultante é a raiz quadrada dos quadrados de cada uma das reações. Rx, Ry e Rz. Então, se as reações
estão negativas, não tem problema, porque elas estão elevadas ao quadrado, vai dar a coisa, porque o negativo aí é só para indicar o módulo. Então, ela terá raiz quadrada de menos 40,13 ao quadrado, mais menos 69,157 ao quadrado, mais a última que é RZ, 30,43 ao quadrado. Então, a resultante, na verdade, é 85,55 toneladas fusas. E a forma vetorial que o calculista, eu forneci para o calculista não só a resultante final, como a resultante vetorial. Para quê? Para permitir que ele fizesse a análise dimensional do concreto, tal, do bloco de ancoragem, as estruturas em função disso aí. Então, como é que você calcula? Os ângulos θ, você faz cosseno de θ Rx sobre módulo de R, você tem que calcular esse módulo de R, que é a resultante final, aí dá menos 0,469, que é menos 40,3, que é a Rx, dividido pelo módulo, que é 85,55. Então, o θx é o arco cosseno de menos 0,469. Então, se ele quiser, para desenhar, o ângulo θ que a resultante x está fazendo é 117,9 graus com o eixo x. Isso dá uma resultante para quem? Para trás, né? Porque o eixo x não está apontado para a direita, lá, para a coisa. Aí, se você botar, se essa resultante fosse, se esse θ fosse um ângulo de 20 graus, ela estava apontando para a direita. Mas como é 117 graus, ela está apontando para o lado da esquerda. É maior do que 90 graus, né? Quer dizer, está apontando para o lado Y. Da mesma forma, você calcula o cosseno do ângulo θy e do cosseno do ângulo θz. E você também tem para o calculista, e o calculista calcula os blocos de ancoragem com esses três elementos. A resultante, a forma vetorial e os três ângulos necessários. Ok, gente? Certo? Então, alguma dúvida com relação a isso? Claro que vocês vão ter dúvida, mas é bom a gente dar uma olhadinha e tal. Eu estou pensando em botar mais um exemplo, explicadinho, de completar o exercício, e aí eu boto um bloco de ancoragem, porque foram 4 blocos de ancoragem. Estou pensando em botar mais um bloco de ancoragem, para ir explicando, e fazer isso. Agora, como hoje nós tivemos esse problema, eu não consegui mostrar o passo a passo, eu posso até gravar depois um tutorialzinho e botar aí no YouTube, porque o problema é o seguinte, que no YouTube os tempos máximos que a gente tem em torno da ordem de 15 minutos. 15 minutos mal dá para explicar um exercício desse, né? Porque se você botar mais do que 15 minutos, aí fica mais pesado, aí às vezes dá problema para fazer o upload e eles mesmos para poder colocar lá no sistema. Tem um certo problema. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês tenham uma noção da revisão de hidrodinâmica. Nós fizemos uma revisão de hidrodinâmica dos encanamentos, para entender quanto é a necessidade do bombeamento, uma revisãozinha de cálculo de sifão e uma revisãozinha de bloco de ancoragem, tá? Na verdade, não é uma revisão, porque eu tenho a impressão que vocês nunca estudaram o bloco de ancoragem calculados desse jeito, usando a fórmula a equação do momento linear em 3 dimensões, porque isso aí é um cálculo tridimensional. Então é uma coisa simples, não é difícil, não é complicado, mas que vem lá daquela equação do momento linear, etc, etc, etc. Então, basicamente, é isso aí que eu queria mostrar hoje para vocês. Não vamos completar, porque agora vamos entrar efetivamente em bombas, mas vamos esperar para depois do recesso, aí a gente entra praticamente em bombas. Então, qual é o objetivo agora? Eu já botei esse material no SIGA-A, vou botar mais um exemplozinho e vou pedir para vocês fazerem um cálculo de um determinado bloco de ancoragem sem muita complicação. Isso valendo meio ponto na média. Então, o primeiro NTF que vocês vão ter vai ser um cálculo de sifão, valendo meio ponto, e um cálculo simples de bloco de ancoragem, valendo mais meio ponto. Ok? Combinado? Alguma dúvida, gente? Professor, você comentou sobre o solar. Eu não sei que plataforma é essa. Tem como colocar o link dela no SIGA? Rubens, você tá matriculado na disciplina? Estou. Então é o seguinte, você automaticamente já está apto, seu nome já está lá constando no solar. Quando você entrar no SIGA-A,
na sua palheta deve ter em alguma na janela uma janela chamada solar. Você clicando nela, você vai ser endereçado para o solar das disciplinas que você está matriculado. E lá você vai ter acesso e fazer a captura do material todinho. Por quê? Porque eu não estou botando no cigarro. Por exemplo, eu posso botar para você no cigarro e você capturar logo enquanto você tem experiência. Mas é porque os alunos que fizeram... Oi, Francisco Nogueira, diz aí. Não, é porque na hora que, tipo, que o Rubens entrar na nossa cadeira no cigarro de bombas e estações elevatoriais, no menuzinho da esquerda, em principal, tem um link para o solar, entendeu? É isso que eu estou dizendo, exatamente, tem um link para o solar. Aí é só você clicar nesse link, Rubens, que você vai ser direcionado para ele lá, e você procura lá nas janelas da esquerda material de apoio. E aí você vai ter, quando clicar vai aparecer todo o material que eu coloquei e você faz o download. É só botar download e captura esse material. Agora, se você tiver mais dúvida, faça um contato comigo, em termos da coisa, que eu posso até marcar uma live para explicar as aulas que você pediu. Tá bom? Não tem problema. Pronto, professor. Pois eu vou dar o material hoje, e aí, caso tenha alguma dúvida, eu entro em contato com o senhor pelo e-mail, pode ser? Pode entrar, você pode entrar pelo e-mail e a gente pode marcar uma coisa ou uma conversa mesmo online, para mim não tem problema. A gente marca um horário e eu explico para vocês. Gente, então é o seguinte, eu vou botar isso, vou elaborar o NTF, vou colocar no solar. Quem já fez as disciplinas passadas comigo, né, e muitos de vocês já fizeram instalações ou fizeram portos, né, no semestre passado online, então vocês sabem que eu boto lá um fórum de discussão. Então, se vocês tiverem dúvida, a gente bota lá, alimenta no fórum. Mas se vocês tiverem mais dúvida, professor, nós estamos com muita dúvida. A gente pode marcar uma live no Google Meet e eu explicar detalhes. Por exemplo, se nessa explicação hoje ficou ruim, eu posso tentar explicar para vocês, usando aqui a tela minha, aqui atrás da minha tela, tem um quadro negro, tem aliás, eu tirei, mas vou colocar de novo, porque eu fiz uma reforma aqui no meu escritório particular em casa. E aí eu posso até explicar com mais detalhes uma solução dessa. Mas eu acredito que não vai ter muito problema, não. Eu vou tentar alimentar a coisa. Essa questão de botar essa parte do bloco de ancoragem é porque é um componente muito importante no cálculo de estações elevatórias. Qualquer um, gente, sabe projetar um prédio. Qualquer um sabe projetar coberta, viga, parede e tal. Mas são poucos os engenheiros que sabem projetar blocos de ancoragem desse nível que a gente está colocando, ensinando vocês aqui. Aí não é um engenheiro de construção civil que vai fazer isso. Tem que ser um cara que entenda hidrodinâmica. Essa hidrodinâmica é que a gente colocou aqui na sala de hoje, tá? Então, com isso aí, se houver um erro, vocês veem a desgraça que aconteceu. Deixa eu ver só se eu consigo apresentar aqui a minha tela, só um segundo, gente, que é aquele que eu acho que é da primeira aula, que eu mostrei para vocês, só por curiosidade, para vocês não entenderem a importância disso aqui. Espera aí, deixa eu ver. Vou colocar aqui se eu mostro para vocês. Vou tentar ver se ele consegue compartilhar isso. Pronto. Só para a gente encerrar a aula de hoje, deixa eu compartilhar aqui essa janela, ver se vai funcionar. Não é possível compartilhar em minha janela. Que diabo é isso, rapaz? Deixa eu ver que compartilha aqui a tela inteira. Ô, Matheus, você tirou já a apresentação aí? Porque não está permitindo apresentar. Sim, aquela já foi tirada, já. Eu acho que não é possível porque o senhor está gravando. Eu não sei se gravação e compartilhamento de tela pode ao mesmo tempo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, porque já encerramos essa parte. Deixa eu interromper a gravação.